mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Questão 86. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 2 metros e um dos ângulos mede 60 graus. Girando o triângulo em torno do cateto menor, obtemos um cone cujo volume em metro cúbico é... Então, olha só. Vai formar um cone, né? Deixa eu só já desenhar a base do cone. E ele fala pra gente que aqui está o cateto menor. Deixa eu marcar o centro do... Então, ó, eu tenho esse triângulo retângulo. Aqui tem um cateto menor. Em torno dele, eu vou girar esse triângulo, né, formando uma superfície cônica. Então, ele vai varrer toda essa área, tá vendo? Então, um dos raios do cone é o cateto maior e a altura do cone é o cateto menor. Tranquilo? Então, tem o nosso cone aí. Vamos lá, vamos resolver aí. Ele fala que a hipotenusa mede 2 metros. Então aqui, ó. 2 metros. E um dos ângulos mede 60 graus. Então, se esse cara é o cateto menor, aqui tem que ser 60. E aqui 30. Porque o menor ângulo está oposto ao menor lado e vice-versa. Tá? Então aí você tem um triângulo famosão, né? O famoso triângulo egípcio, aonde o oposto a 30 é metade da hipotenusa, então a altura ali vai ser 1, e o oposto a 60 é metade da hipotenusa raiz de 3. Qual é a metade de 2? 1 raiz de 3, então raiz de 3. Volume, área da base, vezes altura, sobre 3. Vai ficar π r ao quadrado h sobre 3. Então nós temos o seguinte: quanto vale o raio? O raio vale raiz de 3. Está ao quadrado. Quanto vale a altura? 1. Tudo isso dividido por 3. Logo o volume vai ficar π. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Ó, 3 por 3 vai dar 1. 1 vezes π, π. Então o volume ficou π metro cúbico, que está na letra D. Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Questão 87. Uma esfera de 36 π metro cúbico de volume. A medida da sua superfície em metro quadrado é... Cara, essa questão não precisa nem desenhar, não precisa nada. É aplicação de fórmula direto. Você tem o seguinte, ó, o volume. Qual é a fórmula dele? 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. E a superfície esférica, a área dela é 4πr ao quadrado. Achando o raio, substituo aqui, acho a medida de sua superfície ali. Volume, 36π é igual a 4πr ao cubo sobre 3. Ó, posso cortar π com π, foi embora. Vou dividir ambos os lados dessa igualdade por 4. 36 por 4 dá 9. 4 por 4 dá 1, vai ficar r ao cubo sobre 3. Multiplicando o cruzado, eu tenho que r ao cubo é igual a 3 vezes 9, 27. E o 27 eu posso escrever sendo 3 ao cubo, concorda?
Sim. Ó, tem uma igualdade. Eu posso tirar a raiz cúbica, tá? Mas eu tenho uma igualdade entre potências. Tem o mesmo expoente? Tem. Para a igualdade satisfeita, as bases são iguais. Então, R igual a 3. Agora eu vou ter a área da superfície, 4πr ao quadrado. A área da superfície esférica é igual a 4π vezes 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Então, 36π metros quadrados. Então, a letra D. Beleza? Vamos fazer a próxima agora. Questão 88. O volume de uma esfera A é 1/8 do volume de uma esfera B. Então, olha só. Se a A é 1/8 da B, quer dizer que o volume da B é igual a 8 vezes o volume da esfera A. Tá? Tranquilo? Beleza, né? O volume de uma esfera, você tem, ó, 4 terços de πr, chamar de RB para fazer menção à esfera B, ao cubo. É igual a 8 vezes 4π RA ao cubo sobre 3. Ó, olha que eu posso já cortar. Π, 3 com 3, π vai embora com π, 4 vai embora com 4. Então, olha só, olha uma coisa que você pode deixar guardado. A razão que acontece aqui, tá vendo? A razão não era de 1/8, essa razão também serviria, essa razão de 1/8 serve para a razão entre o raio de uma ao cubo para o raio da outra ao cubo. Tá? Se o volume de VB é 8 vezes VA, quer dizer que o raio ao cubo de B é 8 vezes ao raio ao cubo de A. Tá? Pode ver, porque tudo será cortado. Ó. A única coisa que vai modificar o raio, os restos, 4π sobre 3 e 4π sobre 3, isso já é padrão da fórmula. Tá? Então ele fala pra gente que o raio da esfera B é de 10, então eu tenho 10 ao cubo é igual a 8R ao cubo. Olha só, esse 8 eu vou passar dividindo. Posso escrever assim. Posso, não posso? Posso. E o 8 eu não posso escrever sendo 2 ao cubo? Sim. Então eu tenho 10 ao cubo e 2 ao cubo. É igual a R ao cubo. Eu tenho uma divisão de potência com a mesma base. Eu vou dividir as bases, já que os expoentes são iguais, e vou conservar o expoente, tá vendo? Divisão de potência, com a base não, perdão. Divisão de potência com expoentes iguais e bases diferentes. Eu vou dividir a base e conservo o expoente. Tranquilo? Então ele quer saber, né? Então o raio de A é, ó, aqui é ao cubo, né? Olha só, a mesma coisa que eu fiz anteriormente, ó. Os expoentes são iguais? São. Então, a razão aqui é igual ao raio da esfera A. E quanto é 10 por 2? 5. 5 unidade de comprimento aí é o raio da esfera A, que está na letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 89. No projeto de um prédio foi inicialmente prevista a construção de um reservatório de água com formato cilíndrico, cujas medidas seriam raio da base igual a 2. Então, inicialmente ele tem um raio igual a 2 metros, tem uma altura de 3 metros. Depois foi constatado que o volume do reservatório havia sido subestimado, sendo necessário, na verdade, o dobro do volume inicial previsto. Então, olha só, o novo volume, que eu vou chamar de V', é o dobro do volume inicial, que eu vou chamar de V. Tá? Aí, para esse volume novo, ele vai ter um raio linha e uma altura H' também. Qual deverá ser a medida do raio da base
sabendo que a altura do reservatório não pode ser alterada. Então, a altura H' é igual à altura H. Beleza. Então agora eu vou substituir. Ó. Π R' ao quadrado vezes H' é igual a 2 vezes π R, só que ele vale 2 ao quadrado. E a altura eu não vou nem colocar 3, eu vou deixar H', porque H é igual a H'. Então, ó, posso cortar H com H, posso cortar π com π. Então eu tenho que R' ao quadrado é igual a 2 vezes 2 ao quadrado. Sandro, vai multiplicar não vai fazer a potenciação? Não. Vou deixar assim mesmo. R' vai ser igual a raiz quadrada, né? Vou pegar só a raiz positiva, já que eu estou trabalhando com dimensão. Raiz quadrada de 2. Exata não tem. Então vou deixar no radical. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Eu corto esse 2 com o índice. Sai o 2 do radical. Então, R' é igual a 2 raiz de 2. Está na letra C. O gabarito aí procede. Questão 90. 20% do volume de um cilindro de raio 2 é 24 π. A altura do cilindro é, então olha só, 20% do volume de um cilindro é igual a 24 π. Tranquilo? Então aqui eu posso simplificar. Vou deixar assim por enquanto. 2 está para 10. Posso simplificar por 2 e ficar com 1/5, tá? Volume. Π. R ao quadrado vale 2. Então 2 ao quadrado, R vale 2, 2 ao quadrado. H. E é o que ele quer saber, é o H. É igual a 24 π. Posso cortar π com π. Finalizei. Então eu tenho 2 está para 10. Vezes 2 ao quadrado, 4. Vezes H, perdão, aqui, é igual a 24. Tá? Então aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. 8H sobre 10 é igual a 24. Ó, dá para dividir por 8 ambos os lados. 8H dividido por 8, 1H. Vai ficar 1/10 de H igual. 24 por 8 dá 3. Multiplicando cruzado, H igual a 30. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Questão 91. Dois recipientes, um em forma de cilindro e outro de paralelepípedo, cujas bases estão no mesmo plano, são unidos por uma tubulação com uma válvula no meio. Inicialmente, a válvula está fechada. O paralelepípedo está vazio e o cilindro ocupado em parte por um líquido cujo volume é de 2.000 π, atingindo uma altura de 2 metros. A válvula é aberta e, após certo tempo, verifica-se que os dois recipientes têm o mesmo nível de líquido, considerando desprezível o volume da tubulação que os une, os dois reservatórios, e sabendo que a área da base do paralelepípedo é de 1,5 π metros quadrados, o volume final em litro de líquido no paralelepípedo é... Então vamos, olha só. Vamos ilustrar aqui. Achando aí que tá perfeito aí, tá? Desculpa aí.
E agora vamos desenhar aqui o paralelepípedo. Ó. Então tá aí nossa ilustração, tem a tubulação ali. Lembrando que ele fala que quando o líquido escoa aqui na tubulação, o volume de líquido nela é desprezível. Tranquilo? Então olha só que tem um detalhe. O cilindro ele não fala que ele está cheio, então ele tem um certo volume de água. Então se ele tem um certo volume de água, vou supor que ele tem um volume de água até aqui, tá? Até nessa altura aqui. Então essa daqui para baixo tem água. E o que aconteceu? Escoou água até chegar ao nível da onde? Aonde o recipiente vai parar de enviar, transportar líquido de um para o outro. Quando atingir aqui a altura da tubulação ali. Atingiu a altura, parou de escoar água. Beleza? Então aqui, ó. Até aqui é assim. Tá? E ele fala pra gente que o nível aqui, essa altura aqui, né? Essa altura aqui é a mesma. Tá? Que essa aqui. Essa altura é igual a essa. Se eu chamar aqui de x, por exemplo, aqui vai ser 2 menos x, que a altura é 2. Confere? Confere, né? X menos 2. Então, o líquido de água que estava aqui, ó, o volume de água que estava aqui dentro, ele escoou para cá. Então, esse volume aqui, V, é o volume de água que tem aqui nesse paralelepípedo. Você consegue perceber isso, né? Lembrando que ter a mesma altura não quer dizer que é o mesmo volume. Olha a base como são diferentes, tá? Então, esse volume de água, que eu vou chamar aqui de V, né? Vou escrever aqui de vermelho. Esse volume foi o que veio para cá, tá? Então, essa água que escoou é o volume de água que está aqui, beleza? A altura desse cara é x também. Beleza, né? Então agora vamos resolver a questão aí. O seguinte, primeira coisa, eu vou achar a área da base desse cilindro. O primeiro passo aqui, eu sei que o volume de um cilindro é área da base vezes altura. E isso aí vale, ó, 2.000 pilitros. Já que a altura está em metros, eu vou passar esse 2.000 pilitros para decímetro cúbico. Então ele tem 2.000 pi decímetro cúbico. Passando para metro, ele tem 2 pi metro cúbico, tá? Então, o volume de água, né, daqui até aqui, o volume total de água no recipiente cilíndrico é de 2.000 pi, 2 pi metro cúbico. Olha só, eu tenho pi r ao quadrado, a altura vale 2, e aqui pi, tá? Então você tem aqui o seguinte, que eu posso cortar o 2 com 2. Então eu sei que a área da base vale π, tá? A área da base desse cilindro vale π, beleza? A área da base. Então olha só, para você calcular o volume desse recipiente, o que você vai fazer? Olha só. Desculpa aí.
segundo passo aqui. Você tem o seguinte, o volume, esse volume aqui é igual a esse, tranquilo? Então você tem aqui, ó, 2 menos x, que é a altura, vezes a base. A base é quem? Π. É igual a área da base desse, que é 1,5 π, vezes a altura dele, do líquido nele. Posso cortar π com π, e eu fiquei com 2 menos x igual a 1,5x. Passando para cá, eu vou ter o seguinte, ó, passando esse aqui para cá, vai vir 1. 1 mais 1,5, 2,5, x igual a 2, tá? X é igual a 2 dividido por 2,5. Se você dividir isso aí, você vai achar o quê? É a mesma coisa que dividir 20 por 25, que dá 0,8 metros aí. Só que não é isso que ele quer. Ele quer o volume de líquido no recipiente em forma de paralelepípedo. E o volume dele, nós temos o seguinte. Terceiro passo, o volume dele é a área da base, que é 1,5 π, vezes a altura que nós chamamos 0,8. 1,5 vezes 0,8 dá em torno aí de 1,2 π metro cúbico. Só que ele quer resposta em litros. Eu vou passar para decímetro cúbico. Então vai ficar 1,2,3 π decímetro cúbico, que está em litro. Gabarito letra D, gabarito aí procede. Questão 92. A figura a seguir, M, N, P são pontos de tangência e a medida de OM é 16. Então o perímetro do triângulo assinalado é... O triângulo assinalado seria esse triângulo escurecido aí. Olha só, qual é a teoria das retas tangentes? Então olha só. Retas tangentes que partem de um mesmo ponto tem a mesma medida até o ponto de tangência. Tá? Foi o que você viu aí nas aulas de circunferência. Retas tangentes partem de um ponto tem a mesma medida até o ponto de tangência. Então, eu tenho que, se de O até M vale 16, de O até P vale 16 também. Você registrado aqui, ó. Retas tangentes que partem do mesmo ponto têm a mesma medida até o ponto de tangência. Então, esses dois caras são iguais. Tá? Iguais a 16. Outra coisa é, agora você tem que analisar o seguinte. Vou chamar esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, de x. Tá? Vou chamar ele aqui de x. E, Sandro, aqui embaixo é x também? Não. Ah, mas eu chamei de x e acertei a questão. Sim, você vai sempre acertar a questão mesmo se chamar aqui de x, mas ele não é x, tá? Já fizemos outro tipo de questão que ele não vai ser x. E você vai ver porque, se, dependendo do que você chamar aqui, vai dar sempre certo. Tá? Esse pedacinho aqui, vou chamar de y. O que acontece? Então aqui, ó, agora você tem que analisar o seguinte. De M até esse ponto aqui, ó, é igual desse ponto até P. Aqui eu tenho um ponto externo até o ponto de tangência, até o ponto de tangência. Então aqui, ó, aqui vale y. E aqui é a mesma coisa, ó. Ponto de tangência, ponto de tangência. Então aqui vale x. E você concorda que de O até aqui ele vai ser 16 menos x. Aqui é a mesma coisa. Esse pedaço vale 16 menos y. Tá? Então ele quer o perímetro.
O perímetro vai ser 16 menos x, mais x, mais y, mais 16 menos y. Ó, x eu posso cortar com x, y eu posso cortar com y, 16 mais 16, 32. Então, o que você acaba de observar nessa questão? Apareceu uma questão dessa, e ele quer realmente o perímetro desse triângulo, basta somar o valor das retas até o ponto de tangência. Pode ver, ó, 16 mais 16. Sandro, por que isso dá certo? Porque, olha só, de O até M, né, 16, só que ele pegou esse pedacinho aqui, ó, desse ponto até M, e como se tivesse quebrado para cá, tá vendo? Então, daqui até N, passando por esse ponto, ó, vale 16 mais 16. Por isso que sempre dá certo, tá? Então, caiu uma questão dessa, basta somar o tamanho das tangentes ali, beleza? Até o ponto de tangência, é claro, né? Ela aqui vai para o infinito, até o ponto de tangência. Questão 93. Na campanha eleitoral para reeleições, realizada no país, o candidato de um determinado partido realizou um comício que lotou uma praça circular com 100 metros de raio. Supondo que, em média, havia 5 pessoas por metro quadrado, a cada 1 metro quadrado, tinha 5 pessoas. Uma estimativa do número de pessoas presentes a este comício é de aproximadamente use π igual a 3,14. Então, primeiro eu vou achar a área da praça, já que ela é um circular. E a área de um círculo é πr ao quadrado. A questão pediu para adotar o π igual a 3,14. Então, vamos adotar igual a 3,14. Vezes, quanto vale o raio? 100. Só que é ao quadrado. A área está ficando 3,14 vezes 100 ao quadrado dá o quê? 10 mil, né? 10 mil. Ó, 10 mil vezes 3,14. 100 vezes 3,14 dá 314. Só que eu tenho mais 2 zeros. Então, 31.400 metros quadrados aí a praça tem. Só que ele quer saber o número de pessoas. Então, o número de pessoas presentes vai ser 5 vezes a área total. Porque a cada 1 metro quadrado eu tenho 5 pessoas. Então, vamos multiplicar 5 pela área total do terreno aí. Da praça, né? Essa questão é uma praça circular. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 4, 20. Fica 0 e vão 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Então, você tem aí 157 mil pessoas aí estimada nessa praça. Gabarito letra E e o gabarito procede. Questão 94. O preço de certo sapato numa sapataria foi aumentado em 50%. Isso fez as vendas do sapato caírem muito. O comerciante resolveu então voltar ao preço original. Para tanto, ele deve anunciar que o preço do sapato terá um desconto de aproximadamente... Então, olha só, ele aumentou 50%. Se você der 50% de desconto, você vai ter prejuízo. Esse tipo de questão, quando eu aumento em determinada porcentagem e eu quero voltar atrás, o valor da porcentagem de desconto vai ser menor, sempre será menor que o valor que eu aumentei. Tranquilo? Então você já sabe ali que letra A e B não pode ser, tá? Sandro, eu tenho dificuldade nesse tipo de questão. Cara, adota sempre assim. O valor da mercadoria que você não sabe, R$100. Então, olha só. Se o sapato era R$100 e aumentou 50%, ou seja, ele tem 50%, R$100 mais 50% de 100. Confere? Que é R$50. Eu peço para você chamar de R$100 porque você sabe que a porcentagem em cima de 100 sempre é o valor da porcentagem. Quanto é 20% de 100? R$20. Quanto é 10% de 100? R$10. Então fica mais viável chamar assim. Então, fiz aqui o cálculo só para você realmente ver, ó. Então agora o sapato passou a custar R$150. Você gosta de fazer aquela regrinha de 3? Vamos lá, olha só. R$150 é o preço, até botar aqui, o valor monetário. O preço novo do sapato. E se ele é o preço novo, é tudo que ele vale, 100%. Então, eu quero saber agora, R$100, qual é o valor que ele vai passar
a valer. Olha só, o que eu vou achar aqui não é a resposta. Cuidado, tá? Aqui é quanto ele passou a custar. Eu vou pegar 100% menos a porcentagem que eu vou achar aqui. Tranquilo? Então, olha só. Vou cortar aqui, ó. 10 vai embora com 10. Então, eu vou escrever assim, ó. 15 está para 100, assim como 10 está para x. Posso simplificar ainda, ó. Por 5 dá 2, por 5 dá 3. Você já sabe que vai gerar uma dízima aí, já que eu tenho um múltiplo de 3 aqui, que vai ficar no denominador, né? Multiplicando cruzado, por isso que ele fala aproximadamente. 3 vezes x, ó, 3x, igual a 200 aí. X é igual a 200 dividido por 3. Então, x aí, ó, se você olhar, se aqui fosse 210 daria 70 cravado. Então, vai dar próximo de 60, né? Próximo de 70 ali. Vamos dividir aqui, ó. 20 dividido para 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para chegar a 20, faltam 2. Vou acrescentar ali, ó. 0 novamente. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. E vai ficar essa brincadeira a vida toda. Tá? Então, 66,6%. Tá? Então, mais próximo disso ali nas nossas opções. Então, mais próximo aqui que você vai pegar? Você vai pegar 100% menos 66,6. Que aí vai te dar um valor de 33,4% aí. Então, aproximadamente, né, o valor mais próximo disso nas opções, 33%, que está na letra E. Gabarito letra E, gabarito procede, vamos para a próxima. Questão 95. Na loja Ciclista Veloz, está fazendo, a loja Ciclista Veloz está fazendo uma promoção na venda de bicicleta. Uma bicicleta que custava R$ 720 está sendo vendida por R$ 432. Qual o desconto dado na venda dessa bicicleta? Então, olha só. Ele não quer saber essa porcentagem aqui, quanto isso aqui está valendo. Ele quer saber a porcentagem de desconto. Então, se ele quer saber a porcentagem de desconto, você pode fazer de duas maneiras. Você pode achar quanto isso aqui vale e depois subtrair de 100%, tá? Porque quando você fizer, se você quiser fazer uma regra de 3, 720 igual a 100%, 432 igual a x, você vai achar quanto essa bicicleta está sendo vendida, de por quantos por cento ela está sendo vendida. Eu quero saber a porcentagem de desconto, ou seja, vai ser 100% menos esse valor que você fez na regra de 3. Ou você pode pegar o valor da bicicleta menos o valor do quanto ela está sendo vendida, eu vou ter quantos reais de desconto foi dado. Se você fizer aqui, você vai ter 288, né? 288 reais de desconto. Isso aqui é em desconto em valor monetário, não é porcentagem, tá? Agora, você pode fazer a regra de 3 ou simplesmente para saber a porcentagem ali, que eu vou chamar de x, basta você pegar o 288 e dividir por 720. É 20, né? 720. Vou dividir aqui, ó, 288 por 720. Vou acrescentar um 0, 0,3, 4, né? 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 7, 28. Então, fechou aí. Então, você tem uma porcentagem aí de 0,4. Isso aqui é o quantos por cento? 40%. Tranquilo? Isso aqui é 40%. Tá? Então, feito 10%, ó, feito 10%, por exemplo. 10% isso aqui, ou 0,1. Tranquilo? Deixa eu só apagar aqui. Então, aí nossa divisão deu 0,4. X igual a 0,4. Isso aqui é equivalente a 40%. Está na letra C. Gabarito letra C, gabarito procede.
Questão 96. Ao dobro de um número, adiciona-se 60. Então, olha só. Eu não sei quem é o número, eu vou chamar de x. Então, o dobro de x mais 60, né? Eu adicionei 60. O resultado é igual ao quíntuplo do mesmo número. Então, o quíntuplo, 5 vezes x. Qual é esse número? Aí vem aquele comentário. Sandra, essa questão aí é bem fácil. Cara, a prova do fuzileiro tem questões tranquilas, igual a essa. Pode vir questões um pouco absurdas também. Mas a prova do fuzileiro, no geral, ela tem questões bem tranquilas, questões médias, e, sei lá, das 25, eu aponto para você que deve aparecer assim, duas bem trabalhosas. Sempre foi assim. Apesar que a Marinha tem mudado bastante a prova da IAN. Fuzileiro, nem tanto. O aluno que teve dificuldade nos últimos anos foi o seguinte detalhe. Ele não acordou ainda que o conteúdo programático teve mudança. Então ele ficou batendo na tecla dos conteúdos anteriores. Tem conteúdos novos. Aí pode aparecer o conteúdo novo e ele fala, a prova foi difícil. Não, é porque ele não bateu em cima dos conteúdos novos. Só isso, tá? Então não fique assustado aí na prova, se caso apareça bastante questões de conteúdos novos aí que você não abordou. Você teve tempo aí, tá? Então vamos lá. Vamos passar o x para lá. 60 é igual a 5x menos 2x. Sandra, eu posso passar para o primeiro membro? Fica à vontade. Por ser uma igualdade, você pode escolher o lado à vontade, tá? 60 é igual a 3x. Dividindo ambos os lados da minha equação por 3, eu tenho 60 dividido por 3 dá 20, 3x por 3 dá x. Então está aí o valor do número que ele mencionou no enunciado. X igual a 20, gabarito letra A, tá? Então pode aparecer desse nível ou de outros níveis aí, tá? Questão 97. Um muro tem 315 metros de extensão, foi construído por 3 equipes, X, Y e Z. Cada uma delas atuando em um trecho diretamente proporcional aos números 2, 3 e 4, respectivamente. O trecho do muro construído em metros pela equipe Z foi de... Então, olha só, cara, você pode fazer pelo bizu de chamar 2K, 3K e 4K e resolver a questão. Ou você pode também fazer assim, olha só. X está para 2, assim como Y está para 3, assim como Z está para 4, e essa proporção, né? Lembra? Por isso que a gente chama assim, ó. A constante aqui é K. Aí você vai ficar com 2K, 3K, 4K. E essa constante também é proporcional à soma de todos os valores, que tem que dar 315, dividido pela soma das suas, respectivamente, proporções. Então tá aí. Tá? Ele quer quem? Z, então eu vou trabalhar aqui, ó. Tá? Ó. Z está para 4, assim como 315 está para 9. Ó. Z está para 4, ó. 315 dividido para 9, vai dar, ó, 3 vezes 9, 27, vai dar 4, 45, vai dar 35, né? 35 ali. Então eu quero Z. Z vai ser 4 vezes 35, que vai dar 140. Então, ele quer simplesmente Z, já achamos. O Z vai fazer 140 metros aí do muro. Então, o gabarito letra D e o gabarito procede. Questão 98. Considere a função f dos reais nos reais, né? Ou seja, o domínio é real e o contradomínio também é real, definida pelo sistema a seguir. Se f de x for 1, né? Se f de x vai ser igual a 1 se x for racional. E o f de x vai ser 0 se o x é irracional. Aí, de vez em quando cai uma questão dessa na prova, o aluno fala assim, poxa, estudei conjunto numérico e não apareceu nada. Essa é uma questão de conjunto numérico junto com função. Tranquilo? Então, por quê? Se você não souber o que é um número irracional ou racional, você não faz essa questão. Então, o que acontece? Lembra lá da aula de conjuntos numéricos? Você tem, primeiro de todos, os naturais. Que nos naturais você tem o 0 e os números positivos. Não fracionário, é claro.
ficar aqui, só ilustrar aqui com esses dois, tá bom. Aí depois, você aumentou mais esses conjuntos aqui. Aí você veio com o conjunto dos números inteiros, aonde, além do zero e os positivos, você começou a incluir os valores o quê? Negativos. Aí eu vou colocar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. E depois você aumentou um pouco mais esse conjunto. Você aumentou aí para os racionais. Quem seriam os racionais? Os racionais, ele pega os inteiros, pega os naturais e, além disso, ele pega as frações positivas ou negativas. Ou não, e negativas, né? 2/3, por exemplo. Sandro, as dízimas periódicas. As dízimas periódicas são números racionais. Se a questão te perguntar, as dízimas são números racionais, você pode falar, pode ser. Para ser racional, são dízimas periódicas, né? Periódica aí. Periódica. Se for uma dízima qualquer, é um número irracional. Por exemplo, por que a raiz de 2 é um número irracional? Ele vai ter infinitas casas, né? Infinitas casas decimais não periódicas. É uma dízima, porém, não é periódica, tá? Então, cuidado aí. Então, você tem as frações. Deixa eu colocar um número negativo, só para a gente deixar claro aqui. E você tem um conjunto à parte, sozinho, que é justamente os irracionais. E nesses irracionais você tem constantes matemáticas como o π, né? O π, ele tem infinitas casas decimais não periódicas. Então, π, as raízes não exatas, enfim, das constantes matemáticas, raízes não exatas, são números irracionais. E pegando todo mundo aqui, você tem o conjunto maior de todos. Você lembra que quem é ele? O conjunto dos reais. Tá? O conjunto dos reais aí. Deixa eu... Volta a passar ali a minha tela. Deixa eu colocar aqui. Tá? Seria aqui os reais. Tranquilo? Os reais, ele pega todo mundo. Sandro, existe algum número que não seja real? Olha só. Se você tiver uma raiz aonde o índice for par, o índice é um número par, e aqui dentro eu tenho um número negativo, né? Um número negativo, aí esse número não é real. É chamado de números complexos, que aí você vê em prova que o conteúdo tenha números complexos, né? Tem números complexos no conteúdo, você tem a unidade imaginária, então o conjunto dos complexos está inserido nesse cronograma. Para o fuzileiro, só vai até os reais. Os números imaginários, os números complexos, não tem. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4 é mais ou menos 2i. Tá? Você que estudou números complexos aí. Então, para a gente, só vem até os reais aí. Então, os reais, ele pega todo mundo, quase todos os números, né? Até o nosso nível. Só não pega raízes de índice par de número negativo. Sandro, mas esse cara aqui, ó, raiz cúbica de menos de 27. Ó, eu te falei, isso aqui é um número par? Não. Então esse cara aqui é um número real, tá? Então, ó, existe a raiz exata dele? Sim, que é menos 3. Tá? Então, cuidado aí. Agora vamos para a nossa questão aí. Depois de relembrar algumas coisas, vamos para a nossa questão aqui. Olha só. 2. 2 é um número natural? Sim. 2 também é inteiro? Sim. Seria natural. Todo número que é natural também é racional. Tá? Mas nem todo mundo que é racional é natural. Por exemplo, menos 1 é um número que é racional e não é natural. Tá? Então lembra, todo natural é racional, mas a recíproca não é verdadeira. Então olha só, racional. Se o x for racional, a questão vale quanto? 1. Então tem 1. Mas, ó, raiz de 2. Raiz de 2 não existe um número exato. Ela tem infinitas casas decimais não periódicas. Se ela tem infinitas casas decimais não periódica, não posso escrever na forma de fração, logo é um número irracional. Então, se for irracional, 0.
Sandro, e agora? Esse cara é racional ou irracional? Lembra disso, ó. Se eu pego um número natural, ou inteiro, ou um número racional, pronto. Se eu pego o racional, já estou incluindo o natural inteiro, e somo com o irracional, esse resultado sempre vai ser irracional, tá? Ele é irracional. Zero. Então vai ser zero para ele. Somando isso dá 1, que está na letra A. Ah, não, perdão, opa, C. Na A é menos 1, senão. Então letra C aí, gabarito procede. Questão 99. Considere a função f dos reais nos reais, ou seja, domínio real contra domínio também real, definida por f de x igual a 2x se x pertencer a quê? Sandro, que conjunto é o que mesmo? É racionais, conjunto dos racionais. Ué, Sandro, racionais não é R não? Não, R é os reais. Sandro, mas por que é Q? Pô, Q seria o quociente. O racionais não é uma fração, qual é o resultado de uma fração? Quociente. Então o Q aí, tá? Os inteiros é Z porque foi um alemão que descobriu, e a palavra inteiro em alemão ela começa com Z, tá? Então, vamos lá, vamos deixar a história para lá e vamos aqui. Ó, por sua vez, se o x não pertencer aos racionais, né, aqui ó, x não pertence aos racionais, eu vou usar essa função aqui. Então, olha só, π é uma constante matemática, ela tem infinitas casas decimais não periódica. Então, ela é uma dízima não periódica. Se ela é uma dízima não periódica, ela é um número irracional. Se ele é um número irracional, ele não pertence aos racionais. Então, para f de π, eu vou usar essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 1. Então, vai ficar com π ao quadrado menos 1. Tranquilo? Usei essa função. Raiz de 2 também é um número irracional. Então, vou usar f da raiz de 2. Vai ficar raiz de 2 ao quadrado menos 1. Quanto é a raiz de 2 ao quadrado? 2. Menos 1 vai dar quanto? 1. Então, f de raiz de 2 deu 1. Tranquilo? Deu 1 ali. Show. E agora eu vou achar ali f de 1. 1 é um número racional. E se for racional, eu uso 2x. Então vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Agora vamos substituir. Quem é f de π? π ao quadrado menos 1. Quem é f da raiz de 2? Deu 1. Menos, quem é f de 1? 2. Então eu posso cortar aqui, ó, menos 1 vai embora com mais 1. Então eu fiquei com π ao quadrado menos 2. Gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Questão 100. Seja a função f de x será igual a 1 se x é um número irracional, e a f de x vai ser igual a menos 1 se x for racional. Então, já fizemos a terceira questão nesse estilo, né? Pô, quem sabe aí, pô, podia aparecer, né, um fuzileiro aí, que era só saber o conjunto numérico e saber trabalhar aqui nesse tipo de questão. Olha só, π é um número que irracional, né? Lembra, constante matemática, π, Euler, né? Enfim, esses caras aí, né, são números irracionais. Tudo que gera uma dízima não periódica é um número irracional. Então, olha só, 1, então vai ficar 1 ali. F de π é 1, menos. 0 é um número natural. Se ele é natural, ele é racional. Então, vai ser menos 1. Menos. Aqui dentro, ó, esse cara é uma dízima periódica. Ó, mostrou que o 3 se repete. Não é só porque tem reticências que é dízima periódica, não. Ela é periódica porque tem um período. Tem algo que é uma constante. Ela se repete infinitamente. Esse período está se repetindo, tá? Se você pegar o π, ele é uma dízima não periódica. Tá? Cuidado com isso aí. Ah, Sandro, vi reticências é racional. Não, só se for periódico. Ó, consegui observar que o 3 se repete. Então, tranquilo. Tá? Tem um padrão.
Então ele é racional. Se é racional, é menos 1. Então, sobre 3 vezes f da raiz de 2. Raiz de 2, perdão, é um número irracional, porque raiz de 2 não é exata, gera uma dízima não periódica. Então, de acordo com o nosso enunciado, vale 1. Toda vez que for racional é menos 1, irracional 1. Então aqui eu tenho 1, menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais, e 3 vezes 1, 3. Em cima eu tenho 3, embaixo eu tenho 3. 3 por 3 dá 1, e 1 está na letra D. Gabarito letra D, gabarito aí procede. Questão 101. Seja f uma função satisfazendo as seguintes condições. F de 2 é igual a 1. E quando eu tiver f de um produto entre dois números ali, f de x vezes y é igual a f da soma de x mais a f de y. Beleza. Nessas condições, f de 16. Sandro, qual é a probabilidade de uma questão dessa aí cair na prova do fuzileiro? Pô, bem pequena. É bem pequena mesmo, mas nunca se sabe, né? Então, vamos lá. Então, você tinha que partir do seguinte, ó. A dica é, aqui eu tenho 2. O 16, eu posso escrever aqui, ó. 2 vezes 8. E quando você tem uma multiplicação, você pode escrever esse é o x, esse é o y. Então, f de 2 mais f de 8. Então, f de 16 é igual. F de 2 vale 1 mais f de 8. E você vai ficar fazendo essa brincadeira. Ó. F de 16 é igual a f de 1. E como eu posso escrever esse 8 aí? O 8 eu posso escrever f de 2 vezes f de 4. F de 16 é igual a f de 1 mais, aqui não tem uma multiplicação, f de 2 mais f de 4. F de 16 vai ser igual a 1 mais f de 2, 1 mais f de 4. Com f de 16 está ficando, você já percebeu, né? Que vai dar 4, né? Se você observar, vai dar 4. Ó, 1 mais 1, 2. Como eu posso escrever esse f de 4? F de 2 vezes 2. E o f de um produto é igual ao f da soma de cada termo ali. Fica 2 mais f de 2 mais f de 2. Então, f de 16 está ficando 2 mais 1 mais 1. Fica dando f de 4 aí. Beleza? Então, gabarito letra D. O gabarito aí procede. Questão 102. O conjunto imagem da função representada pelo gráfico é... Então, ele quer imagem. Quando ele fala imagem, você... Imagina você pegando esse gráfico aí, né, e achatando ele todo no y, trazendo ele todo para o y. Então, olha só. Aqui ele vai vir de 5, né? Vai vir do 5 ali até aqui, ó. Mas cuidado. Chega aqui e tem um ressalto. Vou pegar essa parte, ó. Eu comprimindo ele para cá, ele vai vir do menos 5, intervalo aqui fechado, até aberto em 2. Então tá assim, ó. Fechado em menos 5, aberto em menos 2. Aí pula essa etapa, pode ver que está pontilhado. Ele só pega aqui, ó. Imagina você pegando essa reta aqui e achatando ela para o eixo Y. Então, pega daqui até aqui. Aí pula. Então, a união
com intervalo fechado em 0, tá? Ele está fechado em 0 e vai até fechado em 4 ali. Tá? Você trazendo isso aqui tudo para cá. Então, vai vir de 0 até o 4. Então, intervalo fechado, intervalo fechado em 0 e vai até intervalo fechado em 4. Tá? Cuidado para não querer marcar a letra A, né? Mas tá aberto aqui, ó. A letra A não procede porque ele estaria analisando parte do eixo X. Então, fora. Menos 2, está pegando essa parte aqui, daqui até aqui, que nem faz parte da imagem. Letra C. Vê-se no baixo o que nós temos, ó. Letra C. Tá? Então, outra coisa, se ele pedisse domínio, aí seria aqui, ó. O domínio seria nessa parte aqui, ó. Tá? Seria essa parte aqui. Tranquilo? Então, o eixo X você pensa no domínio, imagem, eixo Y. Então, vamos para a próxima. Questão 103. A função real de variável real definida por f de x igual, abre parênteses, 3 menos 2a, fecha parênteses, vezes x mais 2 é crescente quanto? Olha só, quando eu tenho uma função do primeiro grau, escrita nessa forma aqui, ax mais b, ela será crescente, ela vai ser crescente para a maior que 0 e D crescente para o A menor que 0. E se o A for igual a 0, ela é constante. É uma função constante. Tá? Então, ele quer crescente. Quem faz o papel do nosso ali, isso aqui tudo, ó, é o coeficiente angular, né? A nossa taxa de variação aí. Então, ó, 3 menos 2a tem que ser maior que 0. Menos 2a maior que menos 3, não é isso? Para se dar para o outro lado. Tenho que multiplicar por menos 1, porque a variável ali é negativa. Menos vezes menos dá mais. Quando a gente multiplica uma equação por menos 1, a gente inverte ali a desigualdade. Menos vezes menos, mais. Então, A é qualquer valor menor que 3 meios aí, para que essa função seja crescente. Que opção tem A menor que 3 meios? Gabarito letra B. E o gabarito aí procede. Questão 104. O banco Mutreta e Cambalacho cobra uma taxa, uma tarifa, né, para manutenção de conta, ou TMC, da seguinte forma: uma taxa de 10% mensal, R$10 mensal, perdão, e mais uma taxa de 15% por cheque emitido. Então, olha só, vou chamar aqui de banco 1. Então, aqui, vou chamar de banco 1 ali o primeiro. Banco 1. Vou escrever y, né, ou f de x, y, é igual a 15 centavos vezes a quantidade x de cheque emitido mais R$10, que é uma taxa fixa aí, mensal. Independente se ele emitir cheque ou não, ele já paga esses R$10 aqui. Beleza? Banco 2. No banco 2, vamos continuar lendo ali, ó. Aqui, ó. O banco da Carton Malan cobra de TMC uma taxa de R$20 mensais e mais uma taxa de 12 centavos por cheque emitido. Então, aqui eu chamo de Z, né? É igual a 12 centavos por cada cheque emitido mais R$20 mensal
fixo aí já de taxa de manutenção. Aí ele fala o seguinte: o senhor Dólar é correntista dos dois bancos e emite mensalmente 20 cheques de cada banco. A soma de TMC, né, em reais, pagas mensalmente por ele ao banco Então vamos lá, olha só. Então ele fala que para cada banco ele emitiu 20 cheques. Então vamos multiplicar aqui, ó. 15 centavos vezes 20 mais 10. Olha só. 20 vezes 0,15 dá o quê? 3, né? Porque seria a mesma coisa, multiplicar 20 por 0,15 é a mesma coisa multiplicar 2 por 1,5, que dá 3. Então, ao banco Mutreta e Cambalache, ele tem que pagar R$13 nesse mês. Agora o banco ali, o Dakar Tom Malan, é 12 centavos vezes 20 mais 20. Então você tem ali que ele vai pagar 2 vezes 1,2, 2,40 mais 20. Então ele vai pagar R$22,40 aí. Beleza. Agora eu vou somar, né? Que ele vai pagar aí aos dois bancos juntos. Ele vai pagar R$35,40, que está em que opção? Letra D, tá? Vamos para a próxima aí. Questão 105. Uma operadora de telefonia celular anuncia que sua conta mensal é calculada por uma função de primeiro grau do tipo y igual a x mais b, onde x representa o número de ligações no mês e y o total a ser pago em reais. Então, olha só. Então, no mês de janeiro houve. Então, olha só. Eu tenho aqui. No mês de janeiro, eu tenho o seguinte par ordenado: 100 ligações e ele pagou R$170. O y igual a 170 ali, de acordo com o enunciado. Já no mês de fevereiro, em fevereiro, ele pagou, né, em fevereiro, ele fez 120 ligações e pagou R$198. R$198. Se num determinado mês foram feitas 180 ligações, então, determinado mês, não sei que mês foi esse, ele fez 180 ligações e quantos reais aí ele vai pagar, tá? Primeiro eu vou montar a função e vou resolver aí para achar o y. O que acontece? Para achar o a e o b, faça da maneira que você achar melhor, faça igual um sistema, enfim. Eu gosto de achar, né, o a, que é o nosso coeficiente angular, ou também chamado de taxa de variação da função. O coeficiente angular, ele é a variação entre y sobre a variação de x. Tá? Ele é a taxa de variação de coeficiente angular. Tá? Então, olha só. Eu vou pegar o fevereiro como ponto inicial e janeiro final. Final e inicial, perdão. Então, eu vou ter 198 menos 120. Não, 170, perdão. Y menos Y. Vou pegar o Y desse menos esse sobre esse menos esse. 120 menos 100. Então, a minha taxa de variação aí, ou o coeficiente angular, está ficando 28 sobre 20. Aí fica a sua escolha se você quer simplificar. Sandro, eu posso simplificar por 2? Fica à vontade. Vou deixar assim. Depois eu vejo se é bom simplificar ou não. Então, minha função está ficando com essa cara aqui, ó. Y é igual 28 20avos de x mais o meu coeficiente linear, né, o meu tempo independente ali. Ou seja, o valor fixo que eu pago sem fazer nenhuma ligação. Tá? Então, agora eu vou pegar esse ponto aqui, que parece mais razoável para trabalhar. Eu tenho y igual a 170, é igual a 28.
Quando eu pago R$170, minha ligação é 20. 100, perdão. 100, né? Mais B. Então, olha só. 100 dividido por 20 dá 5. Então, eu vou ter 170 é igual a 28 vezes 5 mais B. Ó, vou passar esse 128 vezes 5 para lá. Vai ficar menos. E aqui eu vou fazer, ó. 5 vezes 8, 40. 4, 140, né? 140. Então, meu coeficiente linear está dando R$30. Então, você paga uma taxa fixa aí de R$30, você usando ou não aí o seu aparelho fazendo ligação. Então, a sua função agora ela está pronta. A sua função, né, o seu cálculo de qualquer valor aí, dependendo do número de ligações, é 28 vinteavos ou 14 décimos do número de ligação, mais R$30, que é o valor fixo aí pela conta. Ele pagou, né? Não, ele fez uma 180 ligações. Então, tem 28 sobre 20. R$28 sobre 20 vezes R$180. Não, 180 ligações mais 30. Tá. Ó, 180 dividido por 20 vai dar 9, né? Então eu tenho 28 vezes 9 mais 30. Então o valor em reais vai ser 9 vezes 2, não, 9 vezes 8 dá 72, ficam 2 e vão 7. 9 vezes 2, 18, com 7, 25, mais 30. Então você tem 252 mais 30, R$282 aí que ele vai pagar, que está na letra C. O gabarito aí procede.